Opa, então seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, e neste vídeo aqui eu quero trazer para você dois conceitos importantíssimos que todo profissional técnico de segurança do trabalho deve conhecer, que é o conceito, que são os conceitos de nível de ação e limite de tolerância. Limite de tolerância que muitas vezes é conhecido também como limite de exposição ocupacional. Então preste muita atenção neste vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, principalmente nesses momentos que nós estamos entrando aí no programa de gerenciamento de riscos. Você vai precisar entender os conceitos de nível de ação e limite de exposição ocupacional. Preste atenção, aliás, falando em PGR, se você não conhece meu curso, Programa de Gerenciamento de Riscos, GRO e PGR Online, o link está aqui se você está no Instagram, na minha bio. Se você está nas outras redes sociais, eu vou deixar para você o link deste vídeo, tá? 10 módulos, muito material de apoio, inclusive modelo de PGR que você aprende a fazer junto comigo nos módulos 4, 5 e 6, mais de 400 alunos, curso com certificado, e eu tenho certeza que depois que você passar por este curso, você nunca mais vai ter dúvidas sobre como elaborar o programa de gerenciamento de riscos, e também aulas bônus aí sobre as novas NRs 1, 7 e 9, tá? Tudo isso, o curso todo é feito em videoaulas, ok? Clique aqui no link na minha bio para que você possa conhecer o meu curso GRO e PGR Online. Vamos começar então com nível de ação, e eu vou explicar para você o porquê que a gente vai começar com esse conceito de nível de ação, mas é importante. O que é o nível de ação? Preste atenção, a NR9 vigente ela traz para a gente o conceito de nível de ação. Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Então, lembra, eu falei que limite de exposição é a mesma coisa que limite de tolerância. Então, o nível de ação é um valor que eu obtenho, por exemplo, através de uma avaliação quantitativa, seja de ruído, de calor, seja de químicos. E este valor, ele é um valor que, escrito dentro da nossa legislação, se eu chegar neste valor, eu já preciso ter ali algumas medidas preventivas. Sejam elas administrativas, sejam elas de equipamento de proteção coletiva, ou sejam essas medidas de equipamento de proteção individual, que teoricamente vem por último, mas nunca vem por último na prática, né? Muitas vezes a gente já entrega o IPI para o trabalhador. Beleza? Então, para que eu não ultrapasse o limite de tolerância, a legislação ela já me traz um nível de ação, para que quando eu chegar neste nível de ação eu já olho e falo, opa, já tem um perigo aqui, é a prevenção. Já tem um perigo aqui, então eu preciso parar aqui e começar a implementar algumas medidas de controle para que eu não ultrapasse o limite de exposição, o limite de tolerância, ou que eu não chegue no limite de tolerância. Isso é o nível de ação, beleza? Agora então vamos para o limite de tolerância. A NR15 ela traz o limite de tolerância para a gente, o conceito de limite de tolerância. Preste atenção, limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Este conceito, apesar de ser um conceito legal, ele não é um conceito usual, tá? E por que ele não é usual? Porque aqui está falando assim, que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. E isso nem sempre é verdade, porque depende muito de trabalhador para trabalhador. Tem trabalhador que, exposto a um limite que muitas vezes está abaixo do nível de ação, lembra o que é o nível de ação? Ele já começa a passar mal, entende? Então vai depender de trabalhador para trabalhador, mas a norma ela é muito enfática quando ela diz que não causará dano, né? E a gente acaba, por uma questão até de, principalmente de insalubridade, a gente acaba atendendo o que a norma fala, tudo bem? Mas para prevenção não é muito usual. Para prevenção não se utiliza dessa forma, né? A gente pode substituir aqui que não causará dano à saúde do trabalhador, que provavelmente não causará dano à maioria dos trabalhadores, a saúde da maioria dos trabalhadores. Tudo bem com relação a isso? O que você precisa entender? Então eu tenho um nível de ação e eu tenho um limite de tolerância, um limite que eu tolero. Por isso que muitas vezes é chamado de
exposição, limite de exposição ocupacional também, que é um nome até muito melhor do que o limite de tolerância. Mas eu preciso compreender que quando eu chego no nível de ação, eu já preciso tomar ações. Se eu fiz uma medição de ruído, por exemplo, e eu cheguei no nível de ação, ali eu já preciso começar a tomar algumas medidas. Mas se eu já cheguei no limite de tolerância, significa dizer que o trabalhador ele está correndo sério risco de ter a sua saúde agravada, ok? O nível de ação é um alerta. O limite de exposição significa que eu já ultrapassei mais do que esse alerta, significa que eu já ultrapassei mais do que o colaborador, ou a sua maioria, pode suportar. E um detalhe importante que você não pode deixar de... Pense sempre nisso, é que o nível de ação ele sempre é metade do limite de tolerância. O nível de ação ele sempre vai ser metade do limite de tolerância. Tudo bem? Aos poucos eu vou trazendo mais detalhes aqui para vocês sobre limite de tolerância, sobre nível de ação, mas fique com esses conceitos, tá? Deem uma lida nas NR 9 e 15 para que vocês possam entender essa relação de nível de ação e limite de tolerância, principalmente agora com a entrada do programa de gerenciamento de riscos. E eu não sei se eu falei para vocês, eu tenho um curso de GRO e PGR online, link aqui na minha bio. Se você está nas outras redes sociais, vou deixar o link para você. Principalmente com o programa de gerenciamento de riscos, você vai precisar entender muito sobre nível de ação e limite de tolerância. Tudo isso, nível de ação e limite de tolerância, estão dentro das nossas legislações. Esses valores, eles estão dentro das nossas legislações, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Abraços e Deus abençoe.